Seja bem-vinda a mais um Papo Marcado. Hoje nós estamos recebendo a Marília Simonassi. Ei, Marília. Tudo bem? Joia, bem-vinda, Divânia. Ei, bom dia. Bom dia, boa tarde, não sei o horário que você vai assistir, né? Seja bem-vindo. Nós hoje vamos ter um papo muito bacana falando sobre mercado imobiliário, as tendências, conversar um pouquinho com a Marília e conhecer a história dela. Marília é a primeira corretora mulher da nossa cidade de Colatina, então tem muita história aí para contar. Há 26 anos no mercado, né, Marília? 26 anos, sim. 26 anos. Então vamos lá. Começar um pouquinho pela sua história, Marília. Conta pra gente como que você entrou no mercado imobiliário. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né? Agradecemos, Já né, cheguei Diva? me sentindo em casa aqui. Que bom. E vai ser muito legal estar falando um pouquinho da minha história, porque é muito bom a gente trazer lembranças boas. E me traz lembranças boas, independente do que aconteceu de lá para cá. É uma história que eu gosto de relembrar e agora está passando também, né, para outras pessoas. Bom, com 18 anos, eu já via meu pai fazendo negociações entre amigos. E ele simplesmente sentava numa roda de amigos e ali conversava sobre lotes, sobre zona rural, terrenos. E ali ele fazia a venda. E na época, em Colatina, eram 3 corretores. E dos 3 corretores, todos eles eram muito amigos do meu pai. E eu lembro que eles colocavam placas nas casas, nos lotes. E aí eu peguei e questionei meu pai, né? Eu falei assim, por que você não coloca também? Aí ele falou que era porque tinha que ter o 2º grau completo e ele não tinha. E precisava de fazer um curso, né? E esse curso, a exigência dele era ter o 2º grau completo. Aí eu tinha terminado o magistério. O meu sonho desde pequena era ser professora, igual a minha mãe, igual todas as minhas tias. Nessa época, eu já tinha passado no concurso da prefeitura, estava trabalhando numa creche, então, assim, aos 18 anos, eu estava realizada, porque eu estava fazendo o que eu queria. Profissionalmente, estava ok, estava fazendo o que a minha mãe sempre fez, ser professora. E aí ele pegou e falou assim, olha, aí eu perguntei para ele o que precisava. Ele falou assim, ó, precisava de fazer um curso lá em Vitória. Aí eu peguei e falei para ele, falei assim, ó, se você quiser eu faço o curso para você. Aí eu creio que foi uma das maiores alegrias, né, que eu dei ao meu pai. Ele ficou todo bobo. Aí já foi, já ligou lá para Vitória, fez a minha matrícula e aí de 15 em 15 dias, durante um ano, nós íamos para Vitória. Ele ficava de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, sentado, feliz da vida, me esperando. Que legal. Fazer o curso, fazer as provas, né? Isso foi em 1997. E graças a Deus, depois de um ano, eu consegui receber minha carteirinha. E aí, quando eu estava com minha carteirinha na mão, ele já alugou um ponto no Carlos Germano Naumann. Comprou uma mesa, comprou uma cadeira e uma máquina de datilografia. E ali nós pegamos 2 loteamentos para poder tomar conta. E ali começou a minha vida de corretora de imóveis, né? Já com 19 anos e já fui ser corretora. Nesse momento você ainda estava na escola, você estava conciliando? Estava conciliando. As duas áreas, assim, Sim. né? Sim. Eu trabalhava meu expediente na creche e no escritório junto com meu pai, meu expediente. E foi um período muito interessante porque eu estava no 1º ano de casamento e meu pai, ele ensinou tudo o que precisava em termos de serviço de escritório imobiliário para mim. E tudo o que precisava na área externa para o meu esposo. Olha... Já estava preparando vocês. Tudo o que precisava em termos até assim dentro de atendimento, de fechar a caixa, né? Que meu pai não tinha o 2º grau completo, mas a calculadora dele era uma caneta e um papel e aquilo ali ele fazia com maestria, né? Os cálculos no final do dia. Então ele ensinou tudo para mim e ensinou tudo para o meu esposo. Mas aí ele conseguiu trabalhar 2 anos, né? No escritório.
vendendo lote, vendendo casas, terreno, e isso a gente iniciou em 97, quando deu outubro de 1999. Aí aconteceu um acidente de carro e meus pais estavam junto, né? Já estava um período de luto na minha família, porque minha única irmã já tinha falecido em março, né? Ela faleceu de câncer aos 19 anos. Do mesmo ano. Do mesmo ano. Então, assim, nós estávamos vivendo um período de luto. E depois de 7 meses, o meu pai e minha mãe, eles sofreram um acidente de carro no Trevo, do Honório Fraga. Então, naquilo, aí eu fiquei meio sem saber o que eu ia fazer, né? Porque o que acontece? Tudo que eu estava fazendo direcionado a ele, né? O serviço, o fato de eu ser corretora, tudo em prol de um sonho dele. Mas Deus sabe todas as coisas, porque ele conseguiu trabalhar 2 anos nisso e me preparou e preparou meu esposo. E nós dois assumimos o escritório. Aí eu tive que largar, né, a minha cadeira, porque eu era muito nova e era muita informação, né? Perder todo mundo é muita informação. Coisa. Nossa, que aí fiquei só no escritório. E a partir daí você começou realmente a trabalhar como corretora, porque você ficava muito na parte burocrática, né? Sim. E aí você foi para a linha de frente. Fui para a linha de frente. A primeira coisa que eu precisava era aprender a dirigir, né? Porque aí porque mesmo que o meu esposo estava junto comigo, aí depois ele já foi também trabalhar em outra coisa e ficava ali. E eu tirei carteira e já fazia o serviço externo de atendimento ao cliente, de esperar no imóvel para poder mostrar, e também fazia o interno. Aí já contratei secretária e aí já comecei mesmo a entender que seria eu ali, né? A corretora, e foquei naquilo. Como que era, Marília? Você foi a primeira. Como que era esse mercado, assim? Outros corretores? Como que era esse trabalho mesmo de venda, aluguel nesse início? Olha, o início para mim, mesmo que já tinha 2 anos que eu estava no escritório, eu fui enfrentar outra realidade depois de 2 anos. Depois do falecimento da minha família, eu tive que enfrentar uma outra realidade. Então, que aí eu fui entender. E não foi muito confortável, né? Porque eu era a única corretora. Eu não tinha uma outra pessoa em Colatina para eu poder me espelhar. Exato. Você teve que abrir o caminho mesmo, Eu né? tive que realmente abrir o caminho. E aí, o que eu fiz? Eu fui tentar buscar também na memória a forma que meu pai fazia. E eu achei interessante que logo no início, por eu ser muito nova, eu estava com 20 para 21 anos. Nossa. E eu estava com 2 loteamentos. Quase 100 famílias no loteamento. Então, eu falava assim, eu vou tentar ficar mais séria. E eu achei muito interessante. Uma senhora entrou no escritório e falou assim, mas o seu pai era tão alegre com a gente. Olha. Aí eu falei assim, eu posso ser então como eu sou. E aí foi muito bom, porque o carisma do meu pai marcou muito. E eu por um momento eu pensei, será que eu tenho que ser mais séria? Porque eu sou a única corretora, eu tenho 20 anos e estou com um loteamento para tomar conta, mas não. E eu acho que isso daí eu carrego até hoje. Essa parte de você tratar o ser humano como ser humano, independente se você é corretor, se você vai ganhar comissão, de você entender, de você ter empatia, é uma coisa que há 26 anos eu fazia e eu faço até hoje. E eu aprendi isso na escola chamada Maurílio de Magalhães. Que legal. Foi o legado, né? Você aprendeu com ele, né? Sim, Bacana demais. Marília, o que mudou de 26 anos lá no início para agora? Raquel, isso aqui foi a mudança que mais impactou para a gente. Olha, a mudança que mais impactou foi essa era digital, porque ela traz conforto para o corretor, né? De certa forma, traz para o comprador e para o vendedor. Porque antigamente, por exemplo, a pessoa te ligava querendo um imóvel. Eu quero imóvel até X valor. Aí você falava, eu tenho em tal bairro, em tal bairro. 4 bairros, vamos colocar assim.
Aí eu tinha que ligar para o proprietário, agendar. Nunca conseguia agendar todos para o mesmo dia, nem para horários pertos. Então, quer dizer, de 3, 4 imóveis, você gastava 3 a 4 dias para mostrar. Nossa, era um tempo maior, né? Era um tempo maior. Bem maior. Uhum. E hoje não. Hoje, dessa forma digital, essa forma assim maravilhosa, o que acontece? Nós temos fotos de todos os imóveis. Então, se a pessoa quiser ver 10 imóveis, a gente manda todas as fotos, manda a descrição, medida, valor, tudo de uma vez. A pessoa escolhe. E o interessante é que, igual, antigamente, a pessoa, assim, ela queria olhar 3, 4 imóveis. Agora, pessoalmente, quando a gente pergunta, é um. Então, ela já viu ali. Sim. Meio que fez uma triagem, né? E já vai direcionada. Porque quando você manda as fotos, você já especifica os ambientes, né? A metragem, igual você falou, né? Sim. É muito difícil o cliente querer ver... eu quero ver 2 apartamentos. Ou se não, eu quero ver 3. Não. Geralmente, ele escolhe um mesmo para poder olhar. Não, eu gostei desse, eu quero ver esse. E na parte ali da negociação também mudou muito. E mudou para melhor. Porque, por exemplo, quando... antigamente, tinha clientes fora do país, muitas vezes, vão colocar quando não tinha procurador. Há 26 anos atrás, eles gostavam assim, eles trabalhavam 5, 10, 15 anos, juntavam dinheiro e vinham embora para poder comprar o imóvel. Isso. Era dessa forma. Quer dizer, ele trabalhava quase 15 anos juntando e vinha embora para poder comprar. Exatamente. Aí depois veio a facilidade o quê? Eles trabalhavam 5, 6, 7 anos, arranjavam um procurador e mandava o procurador vir para a cidade que eles queriam ver o imóvel para poder estar comprando. Aí agora, com essa era digital, olha que maravilha. Nós conseguimos mostrar para quem está fora do país por foto. Verdade. Fazemos videochamada na hora que estamos no imóvel. Não precisa de ter procurador. Porque hoje com a assinatura online, né? Assinatura digital, sim. Faz assinatura digital e faz uma videoconferência. Ah, tá. Lá na hora de assinar. Olha só. Então, assim, é uma coisa assim que facilitou demais. Interessante. Demais. A modernidade realmente traz conforto. Isso. E eu citei pessoas assim de fora do país, mas eu tenho muitos clientes de fora da cidade que já fechou negócio olhando foto sem ser de forma presencial. Já viu ali, já o conforto gostou. E a praticidade. A internet, ela mudou todas as formas de negócio, né? Tudo. Sim. De vender, de comprar. E qual que é a sua área de atuação, assim, onde você atua mais, Marília? Olha, eu tenho uma grande cartela, assim, de clientes que estão fora do país, né? E Honório Fraga é um lugar que eles gostam muito de investir. É bola da vez também ali, né? Sim. É uma área valorizada. É uma área muito valorizada. E ali, o que sai muito não é apartamento e, por exemplo, casa. Ali o que sai muito é lote e prédio. É mesmo? Lotes e prédios. Por causa da faculdade, será? Por causa da faculdade. E o IFES de Itapina também. Ah, é verdade. Porque ele já cai para BR lá, né? Ali o crescimento é muito grande. E o interessante é que, juntando, né, da primeira história, né, que eu fui contar assim em relação aos meus pais, e que eu não sabia nem da forma que eu ia me comportar na frente dos clientes, que eu achei legal ter usado o carisma, né, que meu pai usava, é que até hoje eu carrego isso. Então é uma coisa que eu não abro mão. Há 26 anos eu fazia e que eu continuo fazendo até hoje. A fidelização dos clientes, porque para mim não são apenas clientes. Eu gosto muito de fazer a venda, de ver eles reformando, de ver construindo, e isso tudo eu não consigo só ver e falar, nossa, que legal. Eu vejo, ligo para eles, falo, nossa, que bacana, tô vendo que você está fazendo muro, tô vendo que você está fazendo mais um apartamento, então isso é muito legal. E com isso, os meus clientes que estão fora do país, eu acabo assim vendendo para muita gente que é ligado àquele que comprou comigo pela primeira vez.
Eu faço venda assim, para 3 irmãos que estão nos Estados Unidos, para primo, para sobrinho. E isso é muito legal. Gerações. Para gerações. Isso aí reforça que o boca a boca nunca acaba, porque Não. a experiência que um teve, com certeza passou para o outro. Exatamente. E ali você vai criando uma rede de clientes, Sim. né? Aham. O diferencial que você acha seu seria isso? A questão do relacionamento e do pós-venda? Relacionamento, sim. Eu creio que esse é o meu diferencial. Porque esse eu já trouxe lá de trás. Não é só vender, né, Marília? Não. Porque, principalmente nisso, você está lidando com sonhos, muitas vezes. Tem gente que vai ter outro imóvel, mas tem gente que aquele vai ser o imóvel da vida. Uhum. Então, você realmente entrar na história da pessoa faz a diferença. Você né? participa daquilo. Exato. Participam. Quantos clientes você acha que você já atendeu aí nesses 26 anos? Nossa, não tenho nem Uma ideia. média. Não tenho ideia. Há pouco tempo agora me perguntaram até quantos imóveis que eu tinha disponível. Eu falei, espera um pouquinho, me dá 2 dias que eu tenho que contar. Sério? Mas assim, mas assim, de cabeça não. Mas assim, muitos. Graças a Deus, de 26 anos Que para cá, legal. muitos imóveis. Você é saíram. perita também, né? Uhum. Perita judicial. O que significa isso? Todo corretor é perito? Tem alguma especialização? Todo perito é corretor. Bom, para ser corretor de imóveis, você tem que fazer o TTI, né, que é o curso de corretor de imóveis, que você recebe um credenciamento chamado CRECE. O CRECE é o Conselho Regional de Corretor de Imóveis. Isso. Agora, para ser perito, você tem que fazer um outro curso, que também eu fiz em Vitória, mas hoje com a facilidade que tem, com certeza tem online. Você recebe um outro tipo de registro, que é o CNAE. Tanto é que para as assinaturas dos laudos, você nem precisa de colocar o CRECE. Você já coloca o CNAE, porque ali você não está assinando como corretora. Ali você está assinando como perita judicial. Tem alguns corretores que fazem o curso de perito, mas que não são cadastrados no fórum. Eu já fico à disposição do fórum, mas tem muitos corretores em Colatina também que ficam, né? Mas não é aquela obrigação. Fiz o curso, vou ter que ficar à disposição da justiça. Porque é muita responsabilidade essa parte de você ser um perito avaliador. Porque você vai fazer uma avaliação e ali acontece da seguinte forma. Geralmente, o juiz, né? Ele está ali com uma parte de divórcio litigioso. Ou mexendo com alguma coisa em relação ao inventário. Então, são coisas que geram conflitos entre as famílias. Verdade. Como eles não decidem em relação a valores, é contratado um perito, tanto de uma parte como de outra parte. Então, esses 2 peritos, eles vão no mesmo imóvel fazer avaliação e os valores geralmente são aproximados e é levado para o dia da audiência. E ali o juiz ele vai fazer uma base mais ou menos para poder definir. O que as partes não conseguiram definir, o juiz vai fazer, mas através do quê? Do laudo de avaliação que o perito entregou ali. Que responsabilidade. É uma hein? responsabilidade muito grande. Inclusive, tem corretores que preferem não fazer o curso, né? Porque é uma responsabilidade. Esse processo passa somente por um perito? Olha, sempre quando me procuram, eles falam assim, o juiz pediu para procurar 3 corretores, né? Entendi. 3 peritos, né? Mas aí, como que funciona lá dentro, eu acabo assim, nem perguntando. Mas, se der muito conflito, não é só 2 peritos, não. Chama mais, principalmente quando é processo de inventário, que tem 10 herdeiros. Nossa. Aí, não, eu vou chamar o perito que eu conheço. Eu vou chamar. Então, mas tem essa liberdade, cada um pode chamar. E é um aí laudo depois- específico, né? Deve ser um laudo grande, porque você tem que detalhar muita coisa. Tem que detalhar, porque ali, veja bem, o juiz, ele não tem obrigação de saber o valor de metro quadrado. Então, eu, como perita, eu tenho que fazer uma argumentação muito boa.
Então, é mais ou menos de 20 a 25 páginas. Com capa, contracapa, índice. Gente. Também faz a capa tudo certinho, as fotos, toda. Que trabalho. Sim. Isso tudo é você que faz, no seu caso. Isso tudo sou eu que faço. Aí eu vejo, por exemplo, qual é o bairro que é, quantos moradores tem naquele bairro. Faz uma análise Faço ali. também uma análise geral na cidade. Quantos mil habitantes tem em Colatina? Então, a gente faz todo o mapeamento geográfico também. Então, assim, o juiz, na hora que ele pegar, ele pode não ter... Faço também o cálculo, tem tabela. Se for vendido alguma coisa perto, a gente anota. Se for vendido por corretor, a gente anota o nome do corretor que vendeu. Então, assim, é uma coisa que dá bastante trabalho. Tem que sair bem legal para quando o juiz olhar aquilo ali, mesmo que ele não saiba fazer o cálculo, mas que ele possa conseguir entender o porquê que chegou naquele valor. Bacana. Quanto tempo mais ou menos que você atua como perita também? Não uns 6 anos por aí. Não é tanto tempo como corretora, uns 6 anos. Bacana. Quais desafios da sua área? Muitos. Uma porque é corretora, né? Mulher, né? E é uma área masculinizada. Muito. É uma área, né, bem masculinizada. Tanto é que se a gente for contar lá de trás, em 1958 já foi revogada a lei que permitia só que homens fossem corretores. Isso em 1958. Legal. Anos 50. Mas foi liberado para nós. Que bom. Só que nós não aparecemos nos anos 60, nem nos anos 70, nem nos anos 80. A gente foi aparecer com força nos anos 90. Nossa. Então, assim, foi liberado para nós, mas até nós entrarmos no mercado, demorou. 4 décadas. Acredito que o mercado era bem fechado, né? Sim, bem fechado. E hoje ainda nós, assim, a gente tem algumas dificuldades. Claro que cada vez que passa, as oportunidades vão aumentando e nós, mulheres, vamos agarrando as oportunidades, mas é tudo com muita dificuldade, porque, para você ter uma ideia, de 1958 até hoje, mais de 60 anos. E a mulher, se ela quer ser uma corretora de imóveis, ela ainda não recebe licença maternidade. Então, é uma coisa que faz fazer o rendimento cair e faz a gente pensar 2 vezes se quer ou não agarrar a profissão. Então, esse daí eu acho que é um dos maiores, entendeu? Sobre a licença maternidade, porque você luta para você ter uma profissão. Já é difícil o mercado porque é uma profissão masculinizada. E quando você entra, se você engravida, você não tem estabilidade. Conquistou e ainda tem muita coisa para conquistar, então, Sim. né, Marília? Porque, pensa, ela vai se limitar a não poder ter um filho ou ter a tranquilidade de se afastar? Essa daí é uma das, né? Mas se a gente for ver, assim, tem outras, né? Mas, e o bacana que acontece que de 1990, né, para cá, que começou, mesmo que a gente tinha no número pequeno, vamos colocar assim, 25% a 30% dos credenciamentos no Conselho Regional de Corretor de Imóveis, 25 a 30 são mulheres. Só que nós estamos conseguindo um espaço não apenas de corretoras, mas desses 25 a 30% tem mulher no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, lá na liderança, no Secov, que é o Sindicato Imobiliário, tem mulher lá. Então, assim, mesmo que é pouco, a gente tem corretoras e tem líderes, tem conselheiras. Sim. Na verdade. Que legal. Marília, conta pra gente aqui, na hora da venda, quem é o decisor ali? É a mulher ou é o homem? A palavra final. Porque, por exemplo, a gente tem um mercado que se apresentou agora, de profissionais, tem poucas mulheres. Mas quando você vai executar a venda ou fazer o contato, a mulher
corretora tem um jeito diferente da venda e quando o cliente traz a mulher, é diferente? Sim, primeiro eu vou pegar esse ponto, que eu até lembrei de uma coisa, né, que você falou, né? Quando vem um imóvel para a mulher que é corretora, mas eu costumo falar assim que quando eu entro na imobiliária de algum amigo meu e que eu vejo corretoras e corretores, eu acho o máximo. Porque cada um tem sua característica diferente. Então, assim, elas se somam juntas. E a mulher, quando, por exemplo, Marília, vem aqui olhar um imóvel que estou querendo colocar na sua mão para você vender. Quando eu chego lá, não tem como separar a mulher da corretora. Então, quando eu olho, eu sempre dou alguma dica para que haja uma modificaçãozinha no imóvel para que fique bacana para vender melhor. E o legal é que os proprietários, a maioria, aceitam. Que legal. Porque a mulher tem esse olhar. A gente tem. Você olha assim, você já... né? E quando a gente, né, que é corretor, vai para falar isso, o legal é que eles... Não, legal mesmo. Então, vou pedir para fazer tal, entendeu? Então, é muito bacana. E quando vem... a maioria que procura a gente, né, no geral, são homens, né? Eles que fazem o primeiro contato. Então, quando eles chegam para a gente, eles olham, eles gostam. Deixa dar a noite, minha esposa chega, vou mostrar as fotos e tal. Minha esposa gostou das fotos, vamos marcar. Então, quando marca, é uma coisa bem legal que acontece. Porque eu acho que a mulher, né, quando tá assim, um casal, e é uma coisa até bonita, a mulher deixa muita coisa o homem decidir, né? Só que quando chega no imóvel, a mulher, ela vai de uma forma que é muito interessante. A gente percebe que eles não falam nada. E que ela vai olhando os mínimos detalhes. E eu acho muito interessante. Porque nós mulheres somos bem observadoras, né? Eu acho muito interessante que o olhar e os detalhes, as dúvidas dela, são coisas que ele não perguntou. Não, e ele não olha. Porque é detalhista, nós somos detalhistas. Isso, muito. Esse quarto, não vai dar para colocar. A visão é diferente. E isso é muito bacana. Quando leva, ele tipo assim, aí agora eu vou deixar vocês aí. Isso aí. E ela olha realmente uns detalhes e faz umas perguntas que ele não pergunta. Mas isso é muito legal. Você é desafiador? Nós mulheres somos, né, desafiador. Então, quando encontra então, mas é satisfatório. Sim. É muito satisfatório, porque é muito legal, entendeu? Porque a gente está vendo ali que algumas mulheres, vou passar a maior parte do tempo aqui, então deixa eu olhar, entendeu? Isso aí. Ela se imagina em cada local, né? Até a quantidade de tempo que a mulher gasta para olhar um imóvel é diferente do homem. E a decisão da compra ou não, parte dela? Parte. Se ela fala assim, parte não vai comprar isso aqui, não. dela, sim. Mas isso parte é 100% dela. Ou é a maioria? Olha, 100% não é não, 99,9%. A mulher ela sim, é parte, porque às vezes também, né, talvez a mulher não quer, aí o homem fala assim, não, deixa eu conversar em casa, aí, não, minha mulher aceitou, né, tem isso também, né? Tem. Mas a mulher, ela tem um poder, assim, da decisão ali muito forte. Tá na mão dela, né? A gente percebe. Nos nossos negócios também, né? A gente vê que a mulher, ela é protagonista. Às vezes eu falo com a Raquel, e o fulano? Olha, Diva, é melhor você ir direto com a esposa dele. Porque a mulher, quando ela quer também, ela tem um jeito de fazer o convencimento. Sim, verdade. Porque é questão de visão. Às vezes, né, o potencial tá nele, mas a visão dela tá nela. Verdade. Marília, mercado. Como é que tá o nosso mercado hoje em Colatina? Tá aquecido, não tá? Tá bom, tá ruim? Olha, tá bom. Tá aquecido. E eu quero voltar até um pouquinho lá atrás, né? Porque, assim, eu acho que tudo, mexeu com venda, tem períodos que são bons, tem períodos que são ruins. É cheio dos altos e baixos. Vendas é isso. E quem quer entrar nesse mercado tem que estar consciente disso. Verdade, preparado. Isso. Bom, em 2010 a gente começou com muitas construtoras, né?
E foi aparecendo e começou já a dar uma movimentada em Colatina. 2014 já foi um boom, já começou mais ainda. E muito loteamento, as regularizações do loteamento ajudou muito o pessoal a não só comprar o lote, sim, mas também lote de construção, porque antes se tinha loteamento irregular, não dava para fazer financiamento. Então isso daí já foi aquele boom, né? E já foi indo 2014 para cá. Em 2020, mesmo tendo a pandemia, foi um período muito bom na área da construção civil. E quer dizer, construção civil e ramo imobiliário andam juntos. Tanto é que Colatina, no Espírito Santo geral, é muito falado. Olha. Então, assim, isso daí é muito bom. É muito bom para a gente, para todo mundo no geral, né? Sim. E 2020 foi um período bom. E mesmo que o pessoal ficava apreensivo, aí ficava aquela coisa, deixar dinheiro no banco, ou se não, deixar dinheiro no banco, nesse período da forma que tá, essas coisas incertas, pessoal que estava lá fora, dá que eu preciso ir embora logo, então deixa eu comprar. Então, aconteceu muito isso. Investimentos, tanto é que, eu não sei como que foi para outros corretores, mas os 6 últimos meses de 2020, vendi prédios todo mês. Então, e foi realmente, foi um período muito bom. E eu creio, sim, que vai continuar dessa forma durante bastante tempo, porque imóveis na planta, eu ouço, assim, colegas, né, que tem construtora falando, que são donos de imobiliária, tá na planta ainda, já vendi quase tudo. Sim. Então, isso daí antigamente não acontecia. O pessoal tinha medo de comprar na planta. Esperavam a construção, verdade, né? Verdade. Esperava a construção. Ainda mais muita coisa no jornal. A construtora não entregou no tempo, sim, e tal. Então, assim, eu vejo que hoje o colatinense ele não tem mais essa mente. Então, não é uma nem 2 vezes que eu ouço falar de amigos que falam, na planta vendemos quase todos. Marília, na planta tem ainda uma unidade, se você souber de alguém. Então, assim, tá muito bom. Legal. A mentalidade tá mudando, né? Marília, e dicas para quem talvez quer comprar, vender, né, até alugar? O que você, nesses 26 anos aí, geralmente, o que você fala para os seus clientes? Olha, para poder primeiro olhar a documentação, como que está do imóvel, né? Que isso é muito importante. Para a gente acha assim que é uma coisa tão óbvia, mas o que tem de gente que às vezes não procura um profissional que entende e que acha a maior facilidade só passar o dinheiro para a pessoa, pegou a chave da casa e está tudo bem. E você vê isso como? Pelo fato da pessoa não querer pagar uma comissão ao corretor, então se vê numa direção mais certa, melhor? Porque, assim, como nós estamos acostumados, a gente sabe que não é só isso, né? Sim. E eles acham assim, nossa, eu vou pagar o corretor, não, é só ir lá passar o dinheiro, entendeu? Pegar o número da conta, pedir para poder fazer um recibo, acha que é só isso, mas não é. Quando você, no caso, você vai lá atender vamos falar para comprador e para vendedor também, e a parte de documentação. Você está mexendo com uma pessoa totalmente leiga, mas ele contratou um corretor. Primeira coisa que tem que fazer é pedir uma certidão negativa de ônus, que no cartório de registro imobiliário vai ter a documentação lá. Então, você vai chegar para a pessoa que você quer comprar e vai pedir o número da matrícula. Fazer essa solicitação. Vai fazer. É a primeira coisa, primeira né? coisa. Primeiro passo. E da onde que uma pessoa que não tem costume vai falar isso? Não sabe. Então, entendeu? Quem fornece isso para o comprador é quem está vendendo. E no caso, tanto faz. Porque, por exemplo, vamos colocar que você tem um prédio, você quer vender. Mas, às vezes, até você que é dona do imóvel, você não está tendo noção que tem uma dívida lá. Então, a certidão negativa de ônus, ela é bom para as duas partes. Porque, vamos colocar que você não fez de uma forma assim, não intencional, né? Eu não sabia que tinha uma dívida e vendi. Mas, quer dizer,
tanto você que está vendendo como quem está comprando, é bom tirar a certidão negativa de ônus. E esse erro não acontece passando pela mão de um corretor. Porque é a primeira coisa que a gente faz. Entendi. A gente viu lá que negociou, tá ok? Então tá, vou puxar a certidão. Aí a certidão, o que vai ter? Vai ter o nome completo do proprietário. Ah, Marília, mas isso aí é uma coisa óbvia. Às vezes não. Às vezes você está comprando, a pessoa está falando que é dele e está no nome de uma outra pessoa. E se tiver no nome de uma outra pessoa, e na hora de assinar a escritura que você já comprou, já quitou ali, você quer fazer? Se Mas não tá. o pagamento do imóvel se dá depois de tudo isso. Depois de tudo isso. O certo é isso. O certo Agora, se você não tiver um corretor, às vezes você faz o contrário. Sim. E aí que você vai vendo os problemas, né? Naquela, não, nossa, mas esse vale muito mais. Eu já quero até te pagar. Acontece isso. E acontece muito. Aí, quer dizer, na certidão negativa de ônus vai sair o nome do proprietário. Sim. Ah, ok. Realmente é o João que está me vendendo, está ali João. Vai sair a descrição do imóvel. Claro que a gente sabe que você compra o imóvel e vai fazendo umas melhorias. Mas o fato de estar o endereço, o número e baseado a metragem, Sim. já está ok. Estado civil. Isso daí é uma coisa também muito importante. Às vezes o cara tá lá, ele separou, ele não deu entrada em divórcio e tá lá ainda como casado e a mulher sumiu e você não tem mais contato. E aí, como é que faz? Então, assim, a certidão negativa de ônus, ela é muito importante. É de uma importância. Ali, né? Um raio-x. Né? Porque se o cara falar, tô divorciado, mas tá ali casado, então pera um pouquinho. Porque tem que estar divorciado. Tem que estar averbado a certidão, no caso atual do estado dele, agora que é divorciado, tem que estar ali na certidão de ônus também. E no final tem que estar bem bonitinho, que não consta, livre e desembaraçado de qualquer ônus, ou seja, livre de qualquer dívida. Não existe dívida. Mas pode ter uma surpresa de você não tirar a certidão negativa de ônus, depois você procurar um corretor, como já fizeram muitos comigo, nós puxarmos e tá lá, penhora. E aí, Nossa. O que acontece com o imóvel quitado nessa situação? Aí é dor de cabeça. Na certa. Aí é dor de cabeça e já tem que entrar num outro processo. Então, a primeira é a certidão negativa de ônus. Sim. A diferença de você ter um profissional e não ter, né? Isso é importantíssimo. Aprendi já, tá, Marília? Aqui. Tá. Marília, pra gente encerrar, que a gente vai conversando assim, o papo vai ficando bom, mas a gente tem que encerrar. Queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente, de todo esse tempo aí, o que você acha que te trouxe para os 26 anos? Relacionamento, porque igual a gente falou de vendas, né, que a gente tem que estar muito preparado. Tem dia que está totalmente desmotivado para qualquer venda, qualquer uma, né? Se você sabe que você depende de vender para produzir, tem algum dia que, né, fica bem, a gente fica à mercê ali daquela situação. Mas o relacionamento, porque acho uma coisa muito interessante. Hoje eu mexo com o tráfego pago. Hoje eu invisto muito, porque eu tenho que aproveitar as ferramentas que estão vindo, né? A gente tem que aproveitar essa evolução e é muito bom. Mas a pessoa vir te procurar, você fazer uma venda e você ter o vínculo com a pessoa pós-venda, isso é formidável. Porque inclusive, eu tenho uma amiga que eu vou em Alto Rio Novo, já fui almoçar na casa dela. Ela não comprou imóvel comigo. Eu conheci ela porque há 8 anos atrás ela era procuradora de um cliente meu. Mas os 2 filhos dela já compraram comigo. Os 3 sobrinhos dela já compraram comigo e ela peleja para o irmão dela comprar comigo. Olha aí. Então, assim, é muito bom essa parte, entendeu? Foi uma construção de um relacionamento. Uma construção de relacionamento. E isso daí é formidável, porque não fica só aquela coisa assim de
você ser a vendedora, você participa dos sonhos. Não fica no automático Não do vendedor, fica. né? Se entrar na A história venda, da pessoa, a né? venda humanizada, ela sai do automático do vendedor. Sim, eu fui esses dias numa loja para comprar umas xícaras. Aí eu vi que as xícaras estavam bem comuns. Aí eu falei assim, não, mas eu quero umas especiais, porque os meus clientes merecem. Ai, sim. Que lindo. Então, assim, só de eu falar isso, eu pensei assim, nossa, mas eu falei tão, assim, espontâneo com a vendedora. Aí eu falei assim, ah, não, dessas daí eu já vi, eu quero umas xícaras diferentes, porque meus clientes merecem. É isso. Porque a gente lida com sonhos, né? Daria para eu falar só rapidinho sobre a minha cliente? Eu ia até te perguntar Do- de uma história, de Claro. alguma história que te marcou aí nesse... Pode falar. Então, uma cliente, num feriado, ela foi no Bar Noro Fraga, o bairro onde eu moro, ela viu uma placa e ali ela me ligou. Aí ela falou assim, qual o valor desse imóvel e tal, eu queria ver e tal. Eu falei assim, olha, eu tô tranquila, você quer que eu vou até você? Ela falou sim. Aí eu fui lá, mostrei o imóvel, uma casa, duas casas, né, no lote, um lote grande, toda murada. E aí ela falou assim, olha, eu gostei, eu quero ficar com esse imóvel. Aí eu fiquei feliz, né? Aí eu falei, beleza. Aí ela falou, mas eu só tenho 5 mil reais. E o imóvel custava 50 mil. E eu não sei se é um diferencial meu, né? Mas por mais, entre aspas, fora da realidade que seja a proposta, eu sempre passo pro cliente. E eu liguei para minha cliente, Rio Grande do Sul. Aí ela atendeu, aí eu falei assim, olha, eu tô com uma pessoa aqui que ela gostou do seu imóvel, mas ela só tá com 5 mil. Não tem problema não, pega como entrada. Gente. E parcelou o restante. Então, quando as pessoas me procuram e já na ligação se entristecem, começam a me contar a dificuldade e o sonho de ter o imóvel, eu entro com esse testemunho. Porque foi um testemunho. Ela saiu naquele dia para olhar o imóvel e ela tinha noção que ela tinha 5 mil reais na conta dela. E você sabe que você está inspirando outras pessoas, na verdade, né? Com Com esse certeza. depoimento dela. Com certeza. Porque se fosse uma coisa comum, talvez um outro profissional, naquela hora Isso. já iria fechar a porta para ela, né? Tipo, Não, ó, não você dá. só tem 5 né? mil. Então, acho que é realmente entrar na história da pessoa. Sim. É viver aquele sonho com ela. Sim. Todo imóvel tem uma história, né, Marília? Todo imóvel tem uma história. Às vezes não é tão Tem legal, mesmo, porque tá? às vezes vem de um divórcio, vem de uma separação, vem de uma morte. Mas você entender isso e realmente ouvir o outro lado, porque são dois lados, de quem compra e de quem vende, né? Você é essa ponte que conecta. E a gente entra na história. Me deu até vontade de chorar quando você foi citando, porque eu fui lembrando, né? Eu fui lembrando quando você falou assim, porque tem uns que vendem por divórcio, por morte, e aí eu já fui É uma história. É. Cada um tem uma lembrando, história. né? E você deve ter participado de várias histórias. assim. Às vezes não é, a pessoa não está vendendo aquilo numa alegria, num momento de alegria, muitas vezes. Às vezes é um momento Às de vezes dor. é financeiro também, né? Nossa. Um ajuste financeiro. Ontem, o meu esposo estava chegando de São Paulo, que ele foi acompanhar uma família que faleceu. Um rapaz de 20 anos, de leucemia. Só que a mãe dele... Ele veio dos Estados Unidos para visitar o pai, da Inglaterra. Ele veio para visitar o pai e a mãe ficou lá. Ele teve leucemia e não pôde voltar. Meu Deus, Ficou doente meu aqui Deus. 4 meses. E ela veio da Inglaterra para cuidar dele. E ela alugou uma casa. Olha a minha preocupação. Porque aí veio a falecer, foi enterrado em São Paulo mesmo. Aí, quando meu esposo chegou, eu perguntei para ele assim, porque ele falou assim, olha, nós vamos ficar mais um dia porque ela tem que devolver o imóvel. Olha a minha preocupação. Porque quando ela fez o contrato, ela fez, eu acho que durante, não sei, 6 meses, e quer dizer, se você desistir antes, você paga multa. Aí eu peguei e perguntei o Washington, falei assim, mas o rapaz da imobiliária aí entendeu o que aconteceu? Será que ele cobrou a multa? Entendeu? Porque a gente entra na história. Claro, nossa. E já veio a sua preocupação. Já veio a minha também. preocupação, porque foi um caso de morte. Então, assim, a gente tem que entender
E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nossa. Com certeza essa ação, às vezes, com ela, com a família, marca. É o que você falou. A pessoa está com você há tantos anos porque... cuidado, né? Tem esse cuidado. E o comprador, ele não esquece. Ele tem uma mente que grava o bom ou o ruim. Mas ele tem aquilo na mente. Sim. Que lindo, Marília. A gente tem que ter empatia. Sempre, né? Parabéns. Sua história, a gente fica emocionado, né? Sua história inspira. A gente lida com pessoas e a gente sabe como é importante. A gente tem um produto? Tem, mas o nosso produto maior são as pessoas. Isso. E o nosso negócio, né? São as pessoas. E o relacionamento, ele vai muito além daquela regra. Exato. Não, tem que pagar isso, tem que pagar a multa porque é uma regra. Não. A gente está lidando com pessoas. Verdade. É o entendimento. Por isso que você está há 26 anos no mercado. Se Deus quiser, vai continuar por mais e mais anos. Amém. Tá? É um legado que se estende. Exato. Tem seu filho que já está indo, né? Um falando em legado, né, Diva? É isso, dos meus 3 filhos, né? Um é engenheiro, né? Software do Mercado Livre. O mais velho, Washington, Luiz Menezes Filho. E tem o Maurílio, que o meu do meio, que tem o nome do meu pai, Maurílio Neto. Ele faz TI, né, que é Sistema de Informação. E o mais novo, ele mexe com o tráfego pago e está fazendo curso de corretor de imóveis. Fala o nome dele também, que você falou dos outros dois. Daniel Estevam. Daniel Maurílio Washington. Isso. Que bênção. Parabéns, né, Diva, pela essa história linda. Muito sucesso. Ainda mais. Primeira corretora, cheia de bagagem, cheia de conteúdo. Você é abençoada no espiritual e no material também. Verdade. E eu quero agradecer essa oportunidade de estar contando, porque isso faz bem para mim também, né? Apesar que lá atrás aconteceu uma tragédia, né? Uma fatalidade, mas se foi permissão de Deus... tudo aquilo que ele me trouxe à memória de coisas boas, eu sei que mesmo que eu não tenha resposta para tudo, ele tem. Então, amém. E o propósito, né? Você talvez não estaria aqui se isso não tivesse acontecido lá atrás, né? Então, tudo está dentro do propósito. Obrigada, Marília. Obrigada, Divane, minha parceira. Até o próximo bate-papo. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo papo marcado e sucesso, Marília. Até mais. Obrigada.